Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe muito e a toda a sua família também. Nós estamos nesta fé. Propósito de fé. Meus projetos de conquistas para 2013. Este é o ano da pesca maravilhosa e que nós estamos caminhando para águas profundas. Eu gosto de lembrar que o milagre da pesca maravilhosa aconteceu em águas profundas. Eu creio que Deus está nos convidando a isso, a sair do raso. Saia do raso. Saia do raso e mergulhe nas profundezas. Deus quer que você saia da superfície e mergulhe nas profundezas. Eu creio que algumas pessoas ainda estão no raso. Espiritualmente, elas estão na superfície. E Deus está convidando e insistindo para que mergulhem nas profundezas. Nós não vamos avançar no raso, na superfície. Nós precisamos criar raízes. Nós precisamos nos aprofundar em Deus. Esse milagre aconteceu em águas profundas. E eu creio que quanto mais você se aproximar de Deus, mais Ele vai se aproximar de você. Quanto mais você chegar a Ele, mais Ele se achegará a você. Quanto mais se aprofundar nele, mais milagres viverá. E como que a gente faz isso? Buscando a Deus, orando, jejuando, crescendo dentro da palavra, buscando o entendimento dela. Hoje, em todos os nossos templos, a primeira reunião acontece às 7 da manhã em São Paulo. Pois às 9h15 e 19h30 realizamos a reunião para cura e libertação com o clamor dos meus projetos de conquistas para 2013. Amanhã também temos a primeira reunião em São Paulo às 7 ao meio-dia em todos os templos. E domingo, o 5º jejum. Não tem como não vencer. Você vence mesmo. Nós abrimos às 9 e damos encerramento às 18 horas. São cerca de 10 horas clamando, buscando, jejuando, de joelhos, separados, em consagração total. E o resultado é o que você acompanha. Pessoas vencendo, pessoas vivendo o poder de Deus. Porque quanto mais nós buscamos a Deus, mais vemos a sua glória. Se aproxime de Deus. Invoque-o. Faça isso. Se você não é de oração, desenvolva isso. Não tem vitória sem oração, sem jejum, sem separação. E Deus está te convidando a vencer. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui. Em Êxodo 1. Eu vou ler o 15 ao 17, depois do 20 ao 21. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Deus foi bondoso com as parteiras. E o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte, visto que as parteiras temeram a Deus. Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Elas assumiram um risco muito alto. Elas arriscaram de verdade na fé. E o que estava em questão
em jogo a vida delas. Desobedecer o rei do Egito significava morte na certa. E aí? O que eu faço? Eu desobedeço a Deus e obedeço o faraó? Ou eu pago o preço e fico com Deus? Elas ficaram com Deus. Deus é o invisível. Eu não posso tocar. Mas está aqui dentro de mim. Eu sei o que eu devo fazer. Mas eu não vejo. Mas o faraó eu vejo. As suas ameaças. E aí? Eu fico com aquilo que eu sei que é certo. E pago o preço. E arrisco. Ou temo e cedo às ameaças do faraó. Todo dia podemos viver situações desafiadoras. Assim, em que você é realmente desafiado numa situação grave, difícil, a tomar uma decisão. E o que você faz? Quando você é pressionado a desobedecer a Deus sob efeito de ameaças. Você fica com Deus, você crê, você resiste, como elas fizeram? Ou você cede? Toda decisão correta que uma pessoa toma na vida é sucesso. Toda atitude certa que uma pessoa toma na vida é sucesso. Ela vai ter um bom resultado daquilo. Mas muitas pessoas não veem assim. Quando elas são pressionadas, muitas vezes, ao invés delas ficarem com Deus e pagarem o preço e arriscarem, elas não arriscam na fé. Elas se entregam à pressão, ao medo, àquela situação ameaçadora. Elas se entregam. O faraó chegou, chamou essas duas mulheres e disse, menino é para matar. Nasceu um menino, mata. Mas a Bíblia está dizendo, mas elas temeram a Deus. Elas temeram a Deus. Elas temeram a Deus. Se todo mundo entendesse isso. O que significa temer a Deus? Elas corriam o risco de serem mortas, mas elas decidiram obedecer a Deus, mesmo correndo um risco de morte. Elas decidiram obedecer a Deus. E elas obedeceram. E qual foi o resultado? Olha, milênios depois, estamos nós aqui falando de duas mulheres comuns, mas que fizeram a diferença, não só na geração delas, mas faz na nossa até hoje. Mulheres de influência. Porque tiveram uma atitude exemplar. Não só elas, nessa atitude de obedecer a Deus, nessa decisão correta, salvaram Moisés, como muitos foram salvos por essa atitude de fé. E o que a Bíblia fala aqui? Em função dessa atitude de fé, o povo foi crescendo, se tornando numeroso e forte. Em função do quê? Da atitude de fé delas. Então, elas não só, elas contribuíram para o crescimento e bênção do povo de Deus, que nos, sem dúvida nenhuma, essa atitude de fé nos beneficia. Nós somos afetados por essa atitude de fé dessas mulheres.
Até hoje. Você vê o que uma atitude certa, corajosa pode fazer? Pela humanidade, elas fizeram bem à humanidade. A todos. Todos ganharam com isso. E tudo começou ali, com uma ameaça. Mata, não deixa viver. E agora? A gente obedece o faraó ou fica com Deus? Vamos ficar com Deus. Bom, se a gente ficar com Deus, a gente corre o risco de morrer. Ainda que ele venha nos matar. Vamos obedecer a Deus. O resultado foi que elas não só não morreram, abençoaram o povo de Deus, e ainda puderam ter suas próprias famílias, coisa que não era permitido às parteiras. E Deus deu a elas esse direito delas construírem família, e constituíram família. E certamente, na caminhada para a terra prometida, tinha descendentes delas. E tudo começou com essa atitude de fé, em que elas foram capazes de arriscar a vida para obedecer a Deus. Elas arriscaram a vida, alto risco, mas elas pagaram aquele preço. Elas assumiram aquele risco. E foram muito abençoadas. E muitos foram abençoadíssimos com a vida, por intermédio da decisão delas. Deus está esperando uma atitude de fé de você. Que você assuma riscos em Deus. Que você realmente arrisque na fé. Que você pague o preço que for necessário. Entendeu? Às vezes a pessoa está num trabalho, num emprego, e o chefe vem e manda ela fazer algo que é ilícito. Isso já aconteceu, já até trouxe testemunhos assim. E aí? Eu corro o risco de desagradar o meu chefe, ser mandado embora? Ou eu fico com Deus? Com a vontade de Deus. Muitas pessoas pesam mais naquele momento o ser mandado embora, os compromissos assumidos, e como é que vai ser, isso e aquilo, acho que Deus vai me entender se eu fizer isso. Não, Deus não vai entender se você desobedecê-lo. Mas se você ficar com ele, pagar o preço, arriscar de verdade, temer a ele, você vai sair muito melhor. Você vai sair honrado. Tudo começou com uma grande pressão na vida delas e terminou com grandes vitórias na vida delas, na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas, muitos lares, muitas mães foram beneficiadas, famílias beneficiadas com a atitude de fé delas. Entendeu? Elas fizeram a diferença ali. E faz até hoje, porque nós estamos falando delas. Fica com Deus. Assuma o risco, ainda que altíssimo, para obedecer a Deus. Toma a atitude correta. A decisão correta. Vai ser um sucesso. Fica com Deus. Obedeça a Deus. Diga não ao que é ilícito, ao que é errado. Não ceda às pressões para ir contra Deus. Seja lá o que for que está te pressionando e que impõe medo. E é um risco alto que você tem que assumir. Se você obedecer a Deus, você corre um risco alto de ser prejudicado. Deus não vai permitir. Confie em Deus. Assuma o risco. Assuma o risco. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. E você vai sair mais honrado dessa situação, como elas saíram. Elas não podiam constituir família. E depois dessa atitude de fé, Deus deu essa bênção para elas. Então, talvez tem coisa na tua vida que está tão distante que parece que não vai acontecer. Uma atitude de fé, de coragem, vai levar você a viver milagres que você nem imaginou que poderia viver, coisas que você nem imaginou que poderia viver. Confie em Deus. Assuma o risco. Pode assumir. Não ceda às pressões. Obedeça a Deus, fica com Deus,
que o fim vai ser vitória. E muito grande, como foi para elas. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. A senhora tem conquistado através da fé dentro do Ministério Mudança de Vida? Pastor, na realidade são tantos e são tantas bênçãos e todas elas tão maravilhosas. A conquista que eu tive, eu projetei nos meus projetos um carro. Deus me abençoou em 2, né? O segundo é que meu filho sempre está saindo, viajando para outro país, que ele joga vôlei, né? E ele também voltou à Espanha a jogar lá na Espanha, que foi uma bênção maravilhosa para mim, né? E para ele também, que isso eu tenho ajoelhado e clamado ao Senhor. E nesse instante que ele está lá, agora ele veio falar: mãe, eu tive um empresário que está querendo me levar para o Irã para jogar lá. E agora, o que eu faço? Porque o meu contrato não terminou aqui ainda, né? Eu disse a ele: olha, vamos orar para o Senhor e que Deus dá a direção melhor para você. Outra, pastor, também que diante disso, ele sempre fazia essas viagens dele, ia jogar fora, mas era uma viagem de tolo. E eu sempre debatia em relação a isso. Aí quando ele me liga, ele fala: mãe, hoje dentro da minha Bíblia tem o dízimo do Senhor, eu consigo guardar o dízimo do Senhor. E quando eu chegar no Brasil, para mim devolver a Deus o que é dele, isso me deixa muito alegre. Né? A outra bênção é que eu tive uma restituição de um condomínio, né? Por minhas dificuldades que eu passei, e eu acabei fazendo um depósito bem a mais do que o valor. E esse valor estava lá parado e foi restituído a mim. Embora no momento eu achei que era uma alegria muito grande para mim, mas eu confiei na advogada, embora ela acabou ficando com esse valor, né? Aí eu falei: meu Deus, mas que mundo que nós estamos? É uma coisa minha que foi arrancada, que eu estava esperando há tantos anos. Mas diante disso eu orei ao Senhor: meu Deus, eu peço a sua sabedoria e que dê discernimento para essa pessoa, que me devolva o que é meu. Aí a pessoa me restituiu, pediu perdão para mim. Eu falei por ter feito aquilo, que eu abria minhas portas, sempre estava ali muito junto com a pessoa. Aí eu falei para ela: olha, fique em paz, quem perdoa é Deus, mas fique em paz. E isso foi uma felicidade muito grande para mim. É importante ressaltar que todas essas bênçãos e conquistas vieram através de jejuns, propósitos de fé, clamores constantes, não é isso? É constante, porque não é fácil. De repente você está ali, vem em jejum, cansaço vem, o sono vem, mas você, quando senta ali naquela cadeira, você fala: meu Deus, eu não estou aqui para fazer em vão um serviço de tolo. Tem que ser perseverante, porque não é fácil. Qual a importância para a senhora do propósito de fé, meus projetos de conquistas, que é o trabalho que nós realizamos todo o início de ano? Olha, o propósito é para você projetar a tua vida ali, porque às vezes a gente se dispersa com um monte de coisa, mas quando você põe ali no papel um projeto, e é maravilhoso quando você olha por ele assim, que as coisas já estão acontecendo, antes do final do ano, você fala: nossa, mas meu Deus, como o Senhor faz coisas impossíveis na minha vida. E a gente só tem que agradecer ao Senhor a todos os instantes e todos os membros que nos orientam. A palavra que vem da Bíblia é uma palavra muito sábia e sustenta a gente, porque às vezes você fala assim: nossa, mas será que eu sou digno dessa bênção? Se você está servindo ao Senhor, fazendo as coisas tudo direitinho, por que não ser? Só tenho a dizer, essa pessoa que nos assiste nesse momento, talvez se encontra com a vida amarrada, frustrada, tem vontade de conquistar, de avançar, de crescer, porém não sabe o que fazer. Qual é a orientação que a senhora tem a dar a essa pessoa? A orientação, pastor, que eu oriento as pessoas é assim, que muitas vezes eu assistia na televisão, eu acho que era bobagem, falei: que bobagem aquilo, sabe? Mas venha, se derrama em Deus, entrega a sua vida a Jesus Cristo, porque a vitória é certa, não tem outro caminho. E a cada vez que você derrama mais, você vê a bênção dele na sua vida. O que o Ministério Mudança de Vida representa hoje para a senhora? Minha casa, minha vida, minha alegria, minhas conquistas, estão tudo aqui dentro no Ministério. Muito feliz? Muito feliz, graças a Deus. Quais foram as suas conquistas nos projetos de conquistas dos anos anteriores? Eu sempre, todo início, dos projetos de conquista de todos os anos, eu já vejo como uma oportunidade, uma oportunidade de realizações nesses projetos, e sempre entrei, projetando aquilo que eu sonhava.
e todos os anos tive grandes respostas. No ano de 2012 foi surpreendente, né? Até mais daquilo que nós pedimos, né? Que eu projetei. Deus abençoou, né? Nós morávamos num local, né, que para a gente já estava bom. Deus proporcionou uma condições melhor, num condomínio fechado, trocamos de carro. A empresa passou de 2 segmentos, que antes nós trabalhávamos com distribuidor de panfletos, né, e água. Hoje nós somos representantes exclusivos da Ultragás. Entendeu? Então mudança de sonhos que há anos a gente estava projetando e que no ano de 2012 foi materializado. E o que é que o Ministério Mudança de Vida representa hoje para o senhor, para a sua família? A própria palavra diz, né? Mudança de vida. Né? Aqui a gente aprende, né, a vencer as dificuldades, os obstáculos. Né? Cada dia a palavra vem para que nós possamos enfrentar todos os problemas e sempre estar tendo vitórias, em nome do Senhor Jesus. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, Senhor, que talvez vive uma situação de grande pressão e que está afligindo, agoniando a alma dela. Porque talvez é uma situação que ela corre o risco de perder algo, de ser prejudicada, mas ela quer te agradar, mas está temendo. E o Senhor está deixando bem claro. Fica comigo, me obedeça, toma a decisão correta, toma a atitude certa. Faz o que é certo. E eu vou te honrar. Assuma o risco. Assuma o risco. Pode assumir que eu vou te honrar. Não precisa temer. Me agrada, me obedece. Eu vou te honrar. Dá força a ela, Senhor. Ela possa absorver essa palavra. E não se submeter a nenhuma pressão, a nenhuma ameaça. Se Fra e Puá, essas 2 parteiras, não se submeteram. Elas não cederam às pressões do faraó. Elas permaneceram firmes, fiéis ao Senhor. Elas não cederam. Elas não cederam. E o Senhor está dizendo, não ceda. Não ceda para o diabo, não ceda para as ameaças, não ceda para o medo, não ceda para a pressão. Resista. A pressão é grande. Como elas, estava em questão a vida delas. Elas podiam morrer em desafiar, em desrespeitar uma ordem do faraó. Mas elas ficaram com o Senhor. Elas ficaram com o Senhor e elas foram muito honradas. E não foram, morreram, mas certamente de velhice muito honradas. O faraó não teve o poder de matá-las, de destruí-las. Ao contrário, o Senhor pôde abençoá-las, porque aquela atitude de fé deu ao Senhor condições. Elas deram condições para o Senhor operar coisas que eram difíceis, impossíveis, que elas não tinham acesso, que não iriam acontecer, mas por intermédio da fé praticada. Quando elas assumiram aquele risco, o Senhor fez por elas o que elas não iam viver. Elas não podiam constituir família, mas o Senhor permitiu e abençoou elas com as suas próprias famílias. Cobre essa pessoa com o teu sangue. Fortalece o espírito dessa pessoa. Levanta ela agora e ajuda ela a confiar, a resistir, a permanecer, a não retroceder, a não ceder às ameaças e às pressões, porque o Senhor é com ela e a vitória é dela. O Senhor é com ela. Ela já venceu. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações, cartas, e-mails, vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV, a água, azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, alimentos, tudo que foi colocado perto da TV, Senhor. Tudo. Eu consagro ao Senhor agora. E abençoo com vitórias. Eu ordeno vitórias em nome de Jesus. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas, Senhor, que são dizimistas, ofertantes, fiéis do programa Mudança de Vida hoje, sejam prosperadas
que elas vivam com abundância o teu poder, que elas desfrutem das suas promessas, que elas vivam o teu poder. Ó meu Deus, que a vida seja realmente abundante em tudo, meu Deus. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. E pessoas, Senhor, que têm sido alimentadas, abençoadas por esse programa, que talvez até hoje não se despertaram para se tornarem semeadoras, dizimistas, ofertantes do programa Mudança de Vida hoje. Que sejam tocadas, porque eu sei e tenho convicção de que essa atitude de fé vai levá-las a vencer, a viver suas promessas, a viver o seu poder. Abençoa todos, visita cada um agora, com vitórias, com milagres. Onde esse programa estiver chegando, que vitórias estejam chegando também. Tudo para a glória do teu nome. Obrigada, meu Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, e onde vou estar domingo, às 9, abrindo o 5º jejum dos meus projetos de conquistas para 2013, e depois retornando às 18 horas para dar início ao encerramento. Esteja entre nós. Venha buscar o Senhor. Planta boa semente em 2013, tenha o melhor ano da sua vida. É isso mesmo. Um ano tem que ser melhor do que o outro. E é buscando a Deus e se aprofundando nele que você vai viver mais do seu poder, do poder de Deus. Conte conosco. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Estamos nesta fé dos meus projetos de conquistas para 2013. Ano da pesca maravilhosa. Domingo, dia 17 de fevereiro, às 9 horas, início do 5º jejum do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2013, com encerramento às 18 horas. Vá para onde as águas são mais fundas. Lancem as redes para a pesca. Quando fizerem, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Entre em 2013 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos. Ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos. Grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013. Ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2013. Ano da pesca maravilhosa.